Pessoal, boa noite. Estamos só aguardando alguns minutinhos para começarmos, né? E fazermos aí a nossa transmissão. Então, dentro de alguns instantes, teremos aí, vamos fazer a nossa prece, faltam 3 minutos, aí a gente faz a nossa prece, vamos só aguardar o pessoal chegar. Então, alguns instantes para começarmos o nosso trabalho. Espero que todos estejam bem. Convidar a todos, né? Aguardando o pessoal chegar aí. Um minuto. Vamos fazer a nossa prece em alguns instantes. Aguardando a moçada. Convidar a todos. Bom, são 20 horas, então vamos fazer a nossa prece, porque o assunto ele é um pouco extenso e eu só tenho 40 minutos para falar, então vamos falar aí um pouco sobre os corpos espirituais e a saúde mental. Então, vamos primeiro fazer a nossa prece, agradecer ao Pai por mais esse dia, por mais esse momento. Vamos elevar os pensamentos então mais alto, sentir as vibrações da espiritualidade amiga a nos convidar a esse instante de reflexão interior, de volta para nós mesmos, de intensa participação do nosso próprio pensamento, sentimento, das nossas sensações, das nossas alegrias em vivenciar o Evangelho do Cristo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que a cada dia possamos estar mais voltados para o nosso equilíbrio, para a nossa força, para a nossa luz. Obrigado, mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, muito boa noite a todos. Eu não consigo visualizar, né, o pessoal por aqui, mas acredito que vocês estejam vendo aí a nossa live. E hoje, então, o nosso bate-papo é sobre exatamente a questão da saúde mental e dos corpos espirituais. Então, a primeira coisa que é importante de nós considerarmos. Pessoal, quando nós vamos falar de saúde, nós estamos falando do corpo,
ou nós estamos falando do espírito? O que nós estamos identificando? As dores, elas estão presentes no corpo ou elas estão presentes no espírito? Nós já paramos para pensar nisso, na condição de espíritos eternos. Onde estão nossas dores? Por onde elas passam? E para surpresa nossa, as dores não estão no espírito, pelo menos não como pensamos. Mas fala, Adriano, mas como assim? Bom, vamos refletir um pouco inicialmente. Pela pergunta 27 do Livro dos Espíritos, 3 coisas há no universo: Deus, princípio inteligente e princípio material. Repousando no princípio material, que André Luiz, no Evolução dos Mundos, chama de hálito divino, ou seja, o fluido cósmico universal. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Então, nessa ideia, vamos pensar, somos criações divinas. Então, Deus, causa primária de todas as coisas, princípio, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, cria 2 princípios. Nós, princípios inteligentes, e o princípio material. Só que nós repousamos nesse princípio material por séculos, por milênios, por milhões de anos, até atingirmos condições de vegetais, até chegarmos ao reino animal e depois começarmos o reino hominal. Tá. Diante de todas essas situações, vamos lembrar que para que adquiríssemos uma individualidade como espírito, boa noite, Maria Madalena, para adquirirmos uma maturidade como espíritos, nós levamos milhões e milhões de anos, e quando estávamos lá nos australopitecos, ainda na questão do ser que não era um animal, mas estava já adquirindo a ideia do cérebro, nós tínhamos um corpo completamente material, mas o próprio Kardec falava que os animais tinham alma. Então, cercando esse corpo material, constituindo esse corpo material, houve um molde espiritual, mesmo nos animais, para que, de repente, esse corpo ele fosse moldado a partir de então. Então, o princípio inteligente, à medida que ele sai do reino mineral, que vai para o reino vegetal, ele vai começando a se especializar. Ele vai começando a se cercar dessa energia material, que a gente chama de fluido cósmico universal. Ele vai adquirindo determinadas características próprias, à medida que vamos evoluindo ao longo de cada uma das espécies. Quando chegamos à condição de espírito, ou seja, adquirimos algumas coisas diferentes do animal, nós, seres inteligentes do universo, adquirimos livre-arbítrio, muito limitado no começo, uma consciência íntima que nos leva à perfeição, ao único determinismo divino, aquela questão da consciência íntima. Mas aí, como é que eu me individualizo? Como eu, como espírito, me torno alguém que é único, que é alguém que se individualiza nessa situação? Como funciona isso? Então, dentro dessa perspectiva, o que nós temos que lembrar? Para que eu, como princípio espiritual, ganhe inteligência, ainda simples e ignorante, mas ignorante, lembra, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho como adquiri-lo. Eu começo a ter o meu pensamento funcionando e alterando todos os fluidos à minha volta. Lembrando que esse fluido é o princípio material, o hálito divino. Eu começo, então, a pulsar e meu pulso eletromagnético vai dando características àquele fluido que está à minha volta e criando um corpo espiritual. No começo, extremamente sutil,
Mas esse corpo espiritual, ele vai determinando experiências que eu vou tendo até a minha primeira encarnação. Né? Quando eu tenho as minhas primeiras encarnações, o que acontece? Para esse corpo espiritual ele se unir ao corpo material, mesmo quando eu era animal e mesmo quando eu era vegetal, a ciência descobriu, até mesmo pela Kirlian-grafia, que existe algo que não é exatamente tão grosseiro quanto a matéria e não é tão sutil quanto o nosso corpo espiritual chamado perispírito, que molda essa conexão. Então, quando encarnamos, o André Luiz mostrou para a gente, no Missionários da Luz, que eu me ligo ao meu corpo físico molécula a molécula pelo perispírito. Mas a hora que esse perispírito ele começa, por exemplo, a estar conectado ao meu novo corpo, que eu, como espírito, intimamente vou puxando magneticamente até o espermatozoide que vai ceder a carga genética para o corpo que eu preciso para a minha encarnação, para o corpo que eu consigo produzir perante a minha consciência íntima, perante todas as minhas situações nessa encarnação, um ou outro caso pela interferência da espiritualidade. Eu me conectando com esses espermatozoides, existe ali uma conexão energética diferente do perispírito e diferente do corpo físico, que a gente vai chamar de duplo etérico. Então, olha só, eu espírito pulsando eletricamente, né, um pulso eletromagnético, altero os fluidos à minha volta e faço o meu perispírito. Meu perispírito é sutil demais para eu conseguir chegar ao meu corpo físico. Entre o meu corpo físico e o meu perispírito existe algo chamado, hoje, duplo etérico. Um quantum energético que consegue ser percebido pela ciência por conta de uma máquina chamada fotokirlian, né, que é a Kirlian-grafia, que na verdade ela emite impulsos eletromagnéticos e ela obtém reações energéticas do meu corpo, mas não do meu corpo físico, e sim da exudação, né, desse corpo, ou seja, algo que o envolve, que ele consegue perceber até nas lagartas. Então nós podemos ver uma série de fotos de Kirlian-grafia das lagartas, das folhas, né, de animais e dos seres humanos e da aura humana. Lembrando, o que é a aura? A aura é simplesmente a irradiação do nosso perispírito. Porém, a Kirlian-grafia não capta nosso perispírito. Ela capta a irradiação e a resposta, lembra, ela não capta nossa aura, ela capta a resposta energética a um estímulo eletromagnético que foi dado ali. Por que isso é importante a gente entender? Enquanto nós estamos nas primeiras encarnações, a nossa energia vital ela é muito intensa, e quanto mais primitivo eu sou como espírito, ou seja, quanto menos eu tenho domínio sobre a matéria, mais a matéria age sobre mim, inclusive hormonalmente, né, e em todos os impulsos que o meu corpo tem. Adriano, o que você está querendo dizer com isso? Que quanto mais animalizado eu sou, quanto mais próximo à matéria eu sou, quanto mais dependente da matéria eu sou, mais o que influencia na minha saúde física, na minha saúde mental, é a minha matéria e não o meu espírito. À medida que nós vamos evoluindo, e aí eu gostaria que a gente pensasse num gráfico, né? Um gráfico em que, nessa questão desse gráfico, lembra, quanto mais eu vou evoluindo, mais eu começo a dominar a matéria. E quanto mais eu dominar a matéria, mais os problemas passam a não ser materiais e sim
situações em que eu, como espírito, posso determinar mudanças significativas, porque eu, como princípio inteligente e como um ser que é destinado à perfeição, posso alterar tudo à minha volta. Mas enquanto eu não tenho consciência disso, enquanto eu ainda vibro no campo material muito mais do que no campo espiritual, eu sou susceptível às reações materiais e não às reações espirituais. Para ficar clara essa situação, vamos pensar o seguinte. Em vários momentos, vamos lembrar que na história da humanidade, as pessoas morriam muito cedo. E elas morriam muito cedo por quê? Condições sanitárias horríveis, né? Situações precárias de várias doenças, doenças que ninguém sabia lidar, problemas diversos, né? Mas a maioria das pessoas, elas ainda eram muito brucutu, elas eram carregadas de agressividade. Isso quer dizer que a energia vital delas era tão intensa, tão grosseira, que a matéria, ela impressionava esse fluido vital, e vamos lembrar, a vitalidade, esse fluido vital, é exatamente o fluido que é produzido a partir do momento que o meu perispírito se uniu ao meu corpo físico, ele começa a dar uma certa energia, e essa energia ainda está muito desconectada do corpo físico, eu preciso de um fluido intermediário. Esse fluido semimaterial, que é o fluido vital, ele vai criando um envoltório parecidíssimo com o meu corpo físico, né, que a gente vai chamar de duplo etérico. E quanto mais primitivo, mais grosseiro esse duplo etérico. Mas quanto mais espiritualizado, mais sutil ele se torna. E por que esse duplo etérico é importante? Olha, vamos lembrar quando Kardec falava de desencarnação? Quando ele perguntou para os espíritos, falou assim, olha, como que se dá a morte pelo esgotamento do fluido vital? Ou seja, como é que a gente morre? Quando é que a gente se desliga do corpo? Nós nos desligamos do nosso corpo quando a nossa conexão entre corpo físico e perispírito, ela perde essa camada fluídica. Por quê? Ah, mas Adriano, quando eu reencarno, eu não ganho toda a energia necessária para a minha vida inteira? Não. Você ganha uma bateria. Como assim? Você nasce e você tem a capacidade de recarregar suas energias todos os dias. Por isso que é importante a gente falar de corpos espirituais e saúde mental. Quando você dorme, o que acontece? Seu perispírito sai do corpo. Mas quando é descrito, então tem lá, por exemplo, na Iniciação à Viagem Astral, tem uma descrição muito legal. Quando é descrito você saindo do seu corpo, às vezes se vê uma substância saindo do corpo toda grosseira, né, que vai envolvendo o seu corpo físico e fica em volta do seu corpo físico. Aquela substância vaporosa, né, quase que lilás, né, um pouco acinzentada, é o nosso duplo etérico. Você vai embora com seu perispírito passear. Seu duplo etérico fica ao lado do seu corpo físico, recebendo energias do Sol. Mas à noite, o Sol manda energia para a Terra. A gente chama de prana. À noite, esse prana exala e você recebe essas energias. Só que você recebe energia do prana, você recebe energia sexual, tá? E esse prana é a energia vital que recarrega suas baterias para no outro dia você estar bem, né? E você consegue então estar muito bem disposto quando você consegue reabsorver. Então você é uma bateria. Toda noite você recarrega as suas forças. Toda noite você começa a se sentir disposto para o dia seguinte, porque quando você volta para o seu corpo físico, você, na hora que acordou, está com a bateria recarregada.
com a energia sexual puxada do Kundalini, que a gente chama de fogo serpentina, a energia sexual que você também precisa para poder vitalizar o seu corpo, a energia vital e a energia espiritual, se você se conectou com a espiritualidade. São os 3 campos energéticos que nós absorvemos todos os dias. O problema, pessoal, é que é o seguinte. De novo o gráfico. Nós estamos mais no campo da matéria ou nós estamos mais no campo do espírito? Aliás, no momento em que nós estamos agora, somos espíritos? Não. Não somos espíritos. Somos alma. O Livro dos Espíritos deixa claro isso. Quando estamos encarnados, somos alma. Isso quer dizer que os laços que nos prendem à matéria são extremamente significativos e cada uma das coisas que acontecem na matéria, elas representam algo que interfere, inclusive, nas nossas condições espirituais. Então, como um espírito preso à matéria, qual é o problema? Como é que está o meu comportamento espiritual? Eu sou um espírito muito, mas muito nervoso. Eu sou um espírito muito irritado. Você é um espírito irritado? Tá. E o que quer dizer isso quando você é um espírito irritado? Significa que você joga muita energia que se conecta a alguns espíritos que desencarnaram e sente carência de energia vital. E essa energia da irritação, da raiva, ela é uma energia forte, pesada, densa. Tem espíritos que adoram, porque eles não conseguem sorver mais determinados tipos de alimento. Mas eles conseguem puxar determinadas energias para ter a sensação que deixaram de ter no corpo físico. Então, quando nós começamos a nos irritar, quando nós começamos a beber demais, quando começamos a comer exageradamente, ou seja, atendendo às necessidades da matéria, porque faça uma coisa é você ter fome, outra coisa é você comer compulsivamente porque existe um vazio emocional, uma ansiedade que te induz a comer demais. Isso não é espiritual. Isso é um produto de você, como espírito encarnado, ainda não conseguir lidar com paixões excessivas, com sensações que ainda estão num campo tão materializado, mas tão angustiante, que te prende demais à matéria e a esse tipo de energia. O problema é que tem um monte de espírito que precisa disso também. E eles se conectam. Lembra que o Emmanuel falava, nós nos conectamos a todos que pensam como pensamos. Então, na hora que eu vou dormir, suponhamos que eu seja um espírito extremamente ligado a atividades sexuais. Quando eu ligado a essas atividades sexuais, eu simplesmente falo assim, não, né? Deixa eu me lembrar daqueles corpos, daquelas pessoas, beleza. Quem é que vai estar ao seu lado na hora que você estiver dormindo? Seus espíritos mentores, seus companheiros espirituais superiores, ou aqueles que pensam como você pensa? Detalhe, se esses espíritos, no seu desdobramento, te levam para a esbórnia e para determinados lugares que o seu pensamento te conduziu, na hora que você está voltando e que eles estão puxando suas energias, aquilo que você captou durante a noite vai para quem? Para os vampiros que te acompanharam. Porque eles vão puxar tudo. Você vai acordar extremamente cansado, uma sensação de que não dormiu. Fala assim, não, eu dormi igual uma pedra, acordei igual uma jaca. Um caso também do Miramês, que eu achei extremamente interessante, que é a iniciação à viagem astral,
em que eles colocam uma equipe espiritual, vai lá chamar um espírita para um tratamento, para um trabalho, e quando chamam esse espírito para o trabalho, ele é desdobrado, né? Eles dão um passe para desdobrar e falam assim, agora você vai acompanhar a gente, nós precisamos de você trabalhar. O espírito assustado, naquele momento, né, de, nossa, mas até ele pegar a consciência, demorou, falou, não, então vou com vocês para o hospital, vamos. Na hora que chega no hospital, ele vê um senhor doente, ele fala assim, tá. E aí os espíritos falam assim, nós precisamos que você doe energia para ele. Aí vem uma enfermeira, muito bonita, mostrando um pouco do ubre. A pessoa ficou magnetizada pelos seios da enfermeira. Imediatamente. Dois espíritos femininos atravessam a parede, agarram-se a ele e fazem, bora. Um dos espíritos, que estava acompanhando a equipe, falou assim, não, nós vamos impedir. O mentor olhou e falou assim, nós não podemos. É livre-arbítrio. Ele foi embora com elas. No outro dia, os espíritos foram lá visitá-lo. Ele acordou extremamente cansado, sem energia. Como se tivesse sido sugado. Como não? Ele foi sugado. O problema é que se eu não revitalizo essas minhas energias constantemente, chega um momento em que meu corpo físico sente falta delas. E eu começo a ter falência de alguns órgãos. Eu começo a ter problemas neurológicos. Eu começo a ter problemas em cada um dos órgãos materiais, que é o que geralmente acontece. Da mesma forma com a bebida, porque você tem vampiros espirituais que tiram sua energia vital. Ou seja, o meu duplo etérico, que é um dos corpos espirituais tremendamente importantes, ele precisa se revitalizar. E para ele se revitalizar, ele precisa revitalizar perante o equilíbrio. Então, se você dorme extremamente preocupado com um monte de coisa que você está fazendo, lembra, preocupação diz respeito a quê? Preocupar-se diz respeito a você buscar uma certa ideia daquilo que ainda não aconteceu. É a ansiedade total. Nessa ansiedade total, o que acontece? O meu cérebro ele precisa, a minha memória ela vai no hipocampo e eu preciso estar o tempo todo. Meus neurônios eles são extremamente receptivos a tudo que você faz, né? Tanto é que vamos lembrar o seguinte: tô velho demais. Mentira, tá? Sua memória é tão boa quanto qualquer jovem, fantasticamente. O problema é que você tem atividades demais e o jovem tem poucas atividades. Então lembra, um supercomputador e um computadorzinho Celeron, qual a diferença dos dois? O Celeron, às vezes, você abre duas janelinhas. O seu supercomputador, você abre 35 mil janelas diferentes, 380 janelas diferentes. Aí aquele filminho passa melhor no Celeron do que o seu supercomputador. É óbvio que você está com 380 janelas abertas. Sua memória não suporta isso tudo. Então, quando você é velho, você está preocupado com N outras coisas. Mas já foi comprovado cientificamente que nós temos uma memória tão boa quanto de qualquer jovem. Até melhor. O problema é o número de preocupações que nós temos. Então, quando você tem preocupação demais, você começa a acumular lixo mental. E o lixo mental ele vai atrapalhando os seus neurônios, a ponto de eles chegarem a atrapalhar o seu campo espiritual, lembrando, no caso, o seu duplo etérico, né? Enchendo você de tantas preocupações que eu não descarrego essas energias por conta da ansiedade. Primeiro, eu crio parasitoses espirituais. Essas parasitoses espirituais interferem no meu hipocampo, né? Meu corpo físico ele começa a juntar lixo mental demais e eu tenho Alzheimer. O Alzheimer é por conta do lixo mental. Preocupação. O quanto eu estou me ocupando de coisas que não têm sentido? O quanto eu estou me ocupando de coisas que não são reais? Mas aconteceu.
Não. Ah, mas vai acontecer. Tá. O que você pode fazer? Planejar. Ah, mas a reação do outro, você não tem controle. Você tem controle sobre a sua. Você tem controle sobre o seu planejamento. Você tem controle sobre o que você pode fazer. Você tem controle sobre como agir. Ah, mas eu vou prestar vestibular, eu não dou conta de tal. Você não tem controle dos seus concorrentes. Você tem controle do quanto você estudou. Você tem controle de como você pode estar se sentindo preparado a partir do momento que você usou o seu tempo, não para viajar na maionese ou fingir que está estudando, não, mas para fazer se preparar. Agora, não coloque a culpa no outro por determinadas atitudes que nós tivemos. Então, quando eu começo a juntar lixo mental, eu posso ter doenças, assim como quando eu começo a buscar a minha espiritualização e a entender que como é que eu recupero energia vital? Um sono muito bom, passe. E aí é interessante essa questão do passe também pelo lado do corpo espiritual que nós estamos falando mais especificamente, chamado duplo etérico. Uma vez um cientista, ele falava assim, nossa, esse povo, toda hora surge assim, um grupo diferente, falando de cura, né, e não sei o que, reiki, é tetra-healer, que não sei o que. Essa galera tá tudo louca. A mulher dele falou assim, não, mas eu acredito. Ele falou assim, não, isso não tem sentido. Ele falou assim, tá, você é cientista? Por que você prova, então, que não existe? O cara falou, ué, legal. Ele resolveu fazer uma experiência. E quando ele resolveu fazer a experiência, o que ele viu? Ele falou assim, olha, então tá, deixa nessa experiência que eu vou fazer, vamos entender o que é essa ideia dessas curas, né? Aí ele pegou e usou cobaias, ratinhos, né? Ele cortava a pele dos ratinhos, 6 centímetros, e colocava em tubos de ensaio diferentes. Num tubo de ensaio, ele colocou em lugares diferentes, aí ele colocava um tubo para essa pele do ratinho não receber absolutamente nada, placebo. Né? O outro, ele recebia, algumas pessoas pediam para determinadas pessoas aplicarem a carga magnética. Né? Então, aplicarem o passe. A outra, ele aplicou água fluida. Na outra, ele aplicou, só fechando aqui, pessoal, porque o cachorro estava lá me chamando. Né? A outra, ele aplicou água fluida. Na outra, ele aplicou remédios. Né? Na outra, ele aplicou água fluida e remédio. Na outra, ele aplicou água fluida, passe e remédio. Bom, na primeira semana, aquela que não tinha nada se deteriorou completo. A que tinha medicamentos melhorou, era de 6 centímetros, melhorou 2 centímetros por semana. A que tinha passe, né, que o pessoal foi dando passe e foi fazendo infusões magnéticas, melhorou 3 centímetros por semana. Água fluida, 3 centímetros por semana. Medicamento e passe e água fluida. Uma semana, a pele estava curada. Ele ficou impressionado, porque ele repetiu várias e várias e várias vezes isso, e ele falou assim, então peraí, então realmente existe uma energia material aqui, e existe uma mudança nisso. Ele fez um outro teste para ver quais eram as pessoas que conseguiam ter mudanças mais drásticas, tá? Então pegou os zen budistas, pegou espíritas, pegou um monte de gente para dar passe também, e curiosamente os espíritas não foram muito bem, não, tá? Na questão da mudança, porque dizia respeito à vontade de ajudar e não algumas coisas que atrapalharam. Os zen budistas, por exemplo, foram melhores no resultado do que os próprios, né, ditos espíritas, né, que não são brasileiros, tá, pessoal? Mas o que aconteceu nessa ideia? Ele conseguiu provar e acabou aceitando, e tanto é que hoje existem vários lugares que se cobra
para o passe magnético, ele conseguiu comprovar cientificamente que o passe magnético é eficaz. E o que o passe magnético transmite? Energia vital. Ou seja, energia que sai da pessoa magnetizadora para o outro. Independe. A energia que chega lá. É lógico que se o cara está receptivo, eu consigo um resultado melhor. Mas qualquer magnetizador consegue interferir nas respostas e eles conseguiram provar isso. Uns mais, outros menos, mas todo mundo consegue magnetizar. Ou seja, eu dou energia do meu duplo etérico. Eu dou e eu consigo alterar no seu e eu consigo fazer alteração no corpo físico, porque o duplo etérico interfere diretamente no corpo físico. Agora, quando nós vamos para o centro, nós não damos passe magnético. Nós damos passe humano espiritual. Ou seja, a energia sai do meu perispírito, não é do meu duplo etérico, do meu perispírito, por quê? Primeiro eu recebi uma energia espiritual. Ou seja, lembra que nós falamos de 3 campos de energia? Eu recebo um grande influxo espiritual no meu coronário e eu vou passar para a pessoa, lembra da imposição de mão? Você vai chegar no coronário da pessoa, ou seja, no centro de força que está aqui e que ele capta a energia espiritual juntamente com a sua energia material. Então você está dando 2 tipos de energia. Você está recarregando as baterias da pessoa e você está estimulando essa pessoa a renovar seus sentimentos, suas sensações pela energia espiritual que também você está dando. Então nós estamos auxiliando com 2 campos energéticos diferentes uma pessoa no momento em que ela toma um passo. Você está alterando o perispírito dela e você está alterando o duplo etérico dela. Por quanto tempo? Não sei. Porque se a pessoa continuar tendo as mesmas atitudes que ela tem, no outro dia ela está ruim de novo. Porque você foi lá, retirou, as energias estavam atrapalhando. Porque lembra, nós acumulamos lixo mental e nós acumulamos lixo espiritual. O meu duplo etérico ele vai ficando sobrecarregado daquelas formas espirituais, lembrando que é o meu perispírito que é responsável por plasmar as formas pensamento. Eu nem vou falar de corpo mental hoje, que nós ainda teríamos uma grande conversa sobre a ideia do corpo mental, que é exatamente algo muito mais sutil do que o perispírito, que o Kardec chamaria de camadas. Tá? Mas nós nem vamos entrar nesse assunto. Agora, o que é importante a gente entender dessa história toda é aquela conversa lá no início. Se eu estou mais espiritualizado, se eu me dedico, por exemplo, a boas leituras, se eu me dedico a um pensamento mais ligado à minha melhora, se eu me dedico a estudos, se eu me dedico a bons filmes, se eu me dedico a boas ações, eu começo a conectar-me com uma série de espíritos que vão fazer com que eu saia desse campo material e que comece a agir mais espiritualmente. Então lembra, o quanto eu consigo determinar um corpo meu na hora que eu estou reencarnando? O quão espiritualizado eu sou. Se eu sou um espírito muito brucutu, eu não tenho muita consciência de como eu posso alterar o meu corpo físico. Ou a espiritualidade me ajuda, ou eu vou atrair para mim o corpo que a minha condição espiritual dá conta. Mas se eu sou um espírito que mais domina o espírito do que a matéria, eu venho com o corpo que eu quiser. Inclusive geneticamente. Inclusive alterando situações genéticas, como já aconteceu num caso na Europa, em que, aí vamos lembrar geneticamente, tinha um grupo muito isolado num monte, em que esse grupo era loiro lá, e só loiro,
E aí lembra, loiro é azinho, geneticamente falando, eles são genes recessivos. Se são genes recessivos, a possibilidade de uma mulher loira do olho azul e um homem loiro do olho azul ter um filho moreno é, né, zero. Pois é, mas um casal tinha 6 filhos e o 7º saiu mais moreno e com olho negro. Detalhe, a mulher não o traiu porque era uma vila extremamente pequena e todo mundo sabia de todo mundo ali e não teve contato com absolutamente ninguém. Essa criança, curiosamente, ela também demorou para falar. Era esquisito, o pessoal falou assim, é uma aberração genética. E ele demorou a falar mais de 3 anos, falava muito mal, tal. Quando se tornou jovem, tal, um dos irmãos dele estudava na França. E ele foi lá conhecer na faculdade, o irmão estava fazendo trabalhos de tradução. Aí o menino mal conseguia ler em francês, ele nunca conseguiu ler em francês legal, ele falou assim, não, mas eu consigo traduzir isso aí. O irmão falou assim, que louco, como assim? E o menino traduziu todos os hieróglifos que o irmão estava estudando. Ele conseguia traduzir todos os hieróglifos em egípcio, ele conseguia traduzir as coisas em aramaico, ele conseguia traduzir uma série de línguas. E esse menino morreu jovem, muito jovem. Curiosamente, quando descobriram uma máscara roubada, né? Porque lembra que a hora que eles chegam nos túmulos dos faraós, eles acham lá as máscaras dos faraós, tal, o Tutankhamon achado depois. O do Ramsés II, eles tinham desaparecido, eles tinham roubado. Quando encontraram, a máscara do Ramsés não era parecida com o menino, era idêntica. Alguns estudos mostravam que era a encarnação de Ramsés. Espírito altamente intelectualizado, que dominava a matéria e que conseguia, inclusive, mudar geneticamente. Adriano, você está querendo dizer que nós, se nos espiritualizarmos, podemos não ter doença nenhuma? Mas, gente, qual é a característica dos mundos felizes? Qual é a característica do mundo que está acabando a regeneração ou que está numa fase alta da regeneração? Não é o domínio do bem sobre o mal? Se eu estou dominando a minha ignorância, lembra o mal, ignorar a minha possibilidade de crescimento. Se eu estou dominando a minha ignorância, se eu estou dominando o orgulho, o egoísmo, eu não tenho razão para ter uma série de lixos mentais, eu não tenho um monte de problemas que surgem neurologicamente por conta do meu envolvimento com materialidade. E a partir do momento que eu começo a buscar isso, cada vez eu consigo interferir ainda mais fortemente no meu corpo físico, trazendo todas as condições genéticas de um corpo que vai suportar tudo aquilo que eu escolhi como a minha fase de encarnação no planeta. Por que a gente ainda sofre muito? Porque nós somos muito animalizados. Por que a gente ainda tem todas essas dores e todas essas angústias? Porque nós não buscamos a nossa espiritualidade. Porque nós não conseguimos entender que a saúde mental ela está conectada à nossa capacidade de respeitar o nosso corpo físico, respeitar suas necessidades fisiológicas, mas buscar fazer com que ele cada vez evolua mais em necessidades espirituais e a gente consiga perceber que podemos viver com o mínimo, podemos viver de uma forma muito tranquila, mas nos deixamos levar pelos estímulos. Nos deixamos levar pelas coisas que estão ligadas ainda ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, a aparências, ao que os outros pensam de nós, a reações emocionais que nos jogam verdadeiras bombas energéticas e nos impedem, por exemplo, de dormir com qualidade e de captar toda a energia que precisamos captar para nossa bateria recarregar no dia seguinte. E aí, pelo esgotamento dos nossos fluidos vitais, que não vão se carregando, nós vamos morrendo mais rápido. Nós vamos tendo pouca saúde. Então, o questionamento é: o que queremos? O que buscamos em termos de saúde mental?
Se agirmos do jeito que continuamos a agir todos os dias, os resultados serão exatamente os mesmos. Mas se buscarmos novos campos de estudo, busque conhecimento, busque ler, e seja o que for de ler, de leituras em que sejam elevadas. E leituras que me levem a entender como a possibilidade da minha mente ela é diferente. Busque filmes que possam te estimular a entender a grandiosidade do seu potencial. Busque conexões de atividades. Lembra, fora da caridade não há salvação. Quando se fala isso, o nosso amigo George Moll, como eu já tinha falado anteriormente, ele chegou à conclusão científica de que se eu começo desinteressadamente a ajudar alguém e eu me sinto motivado, eu ativo o meu neurocórtex e eu mudo completamente todas as atitudes. Então, por que ficar lamentando? Então, por que ficar chorando e angustiado todos os dias e achando, minha vida é ruim? Peraí, você é um espírito imortal. Somos almas que, nesse momento, têm todas as condições espirituais de buscar um aprendizado fantástico. Mesmo com um corpo limitado, mesmo com um corpo que, às vezes, nós não queremos, mas foi o corpo que merecemos pela condição de materialidade que nós, como espíritos, ainda atraímos geneticamente para nós. Então, qual corpo espiritual que você pode projetar? Qual corpo espiritual e quantas curas você pode projetar a partir do momento que você sabe que a cada novo sentimento, a cada nova sensação, a cada novo pensamento, eu posso alterar todos os fluidos à minha volta. Eu posso fazer com o meu campo energético ele se livre de todos esses parasitas espirituais. Eu posso me conectar com tudo aquilo que me dá luz. Eu posso conectar com tudo aquilo que pode me elevar ao pensamento. Por que continuar no pessimismo, na angústia, nas dificuldades? Por que acreditar que esse é o campo que eu preciso? Nessa perspectiva, vamos lembrar de uma lenda católica. Eu queria terminar com uma lenda católica. Uma historinha que falava de um tal de João Marques da Silva. E esse João Marques da Silva, ele era um cara tremendamente otimista. Ele era muito, muito, muito otimista. E um dia, o João Marques morreu. E morreu, ele chegou, falou, de repente foi de uma vez lá para o céu. Na hora que chega lá no céu, já estava meio bagunçado, ele bateu lá e falou assim, moço, vem cá, eu acho que eu morri. Eu parei aqui. É aqui que eu tenho que ficar? Os caras falam, nossa senhora, como é que é o seu nome? João Marques da Silva. Bicho, as fichas caíram tudo, nós estávamos numa festa aqui, as fichas bagunçaram. Faz o seguinte, vai lá para o inferno, que se de repente o inferno, se você não for de lá, no instantinho o capeta sabe que você não é e você volta para cá, tá? Nós estamos meio bagunçados aqui. Para o João, tanto fazia. Céu, inferno, então, e foi. Passa uma semana. O capeta liga para São Pedro. Lembra que nós estamos falando de uma lenda, hein? Estamos brincando. O capeta liga para São Pedro e fala assim, ô São Pedro, você está querendo arrebentar com o meu espaço? Você está agora querendo destruir tudo que eu construí aqui embaixo? Aí o Pedrão falou assim, uai, Lúcifer, o que aconteceu? Ele falou assim, não, você mandou aquele tal de João Marques da Silva aqui. O cara começou a rir, conversar com todo mundo, olhar as pessoas nos olhos. As pessoas agora aqui no inferno estão se abraçando, estão sorrindo, estão cantando. Isso aqui está insuportável. Pelo amor de Deus, leve esse cara daqui. Pessoal, nós criamos nossas condições espirituais. Nós criamos o nosso céu, o nosso inferno. Nós criamos a nossa saúde ou as nossas doenças. O quanto estamos dispostos a entender
que enquanto eu não mudar a minha postura mental, nada será diferente do dia anterior. Vamos, então, nesse convite da postura mental, elevar novamente os pensamentos e numa prece de agradecimento. Agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Pedir à espiritualidade que nos dê força, que nos erga em seus braços, que nos livre desse sofrimento, dessa angústia, desse medo, que possamos sentir no fundo de nossas almas que realmente o Pai nos ama e que está nos dando oportunidades e que consigamos entender, Pai, a nossa força interior, que consigamos alterar o espaço à nossa volta, que consigamos buscar novas energias, novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e que a cada instante estejamos mais direcionados à nossa perfeição. Obrigado, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, agradeço novamente a oportunidade. Pena que o tempo é pequeno para um assunto tão profundo. Espero ter sido claro diante do pouco que pude falar, né? Mas agradeço novamente e um grande beijo, né? E como um bom mineiro, um queijo, uma rapadura para todos vocês. Até o nosso próximo encontro.